Você priorizou, né? O governo priorizou mais a arrecadação do que proibir, porque o senhor falou que por você acabaria as bets. Por que então sancionou ao invés de vetar e proibir como a China tem? Eu, por mim, proibiria todas. Por que não proibiu agora? Porque não depende de mim, eu não sou dono do Brasil. Da mesma forma que eu falo que o Trump não é dono do mundo, eu não sou dono do Brasil. Eu sou presidente da República. Sabe, eu faço parte de um tripé de instituições que governam o país. Eu tenho o Congresso Nacional e eu tenho o Poder Judiciário. Para mim fazer uma lei, eu tenho que mandar para o Congresso Nacional. Eu só tenho 70 deputados em 513. Eu só tenho 9 senadores em 81. Então você percebe, minha querida Nath, que a capacidade de conversar e dialogar... Gente, não foi o governo Lula que legalizou as bets no Brasil e o governo Lula não tem poder de acabar com as bets no Brasil. É isso mesmo. Quem legalizou as bets no Brasil foi a Lei 3.756/2018, que naquela ocasião o presidente da República era Michel Temer depois do golpe. O Congresso Nacional aprovou, Michel Temer sancionou. Tinha um prazo para regulamentação, que deveria ter sido feita no governo Bolsonaro, e não foi. É isso mesmo, as bets ficaram aqui no Brasil operando sem pagar nenhum imposto, sem nenhuma regra, por 4 anos. Você fica 4 anos sem pagar imposto? Nem eu. Mas as bets aqui com o Bolsonaro ficou. E aí, quando o Lula chegou, ele falou assim, opa, vocês estão operando aqui, vocês possuem legalidade, mas vocês não possuem regulamentação, vocês não são regulamentadas, vocês não possuem regras e vocês não pagam impostos corretos, a alíquota correta. Então aí, o que o governo Lula fez? Começou a recolher impostos sobre as bets que estavam operando aqui. Estavam operando aqui no Oba-Oba, não pagavam imposto, não fazia nada. Tá, então por que o governo Lula até agora não acabou com as bets no Brasil? Por que ele não fez isso? Porque ele não tem poder para isso. A gente não vive em uma monarquia em que um rei decide tudo. Na verdade, a gente vive numa república democrática. Nós vivemos isso. Nós estamos vivendo em uma federação, nós vivemos em uma república. Não é um rei que toma conta de tudo e decide tudo sobre a vida de todo mundo. Não. Na verdade, nós temos 3 poderes da União independentes e harmônicos entre si. Nós temos o executivo, o legislativo e o judiciário. Falando-se da figura institucional maior, nós estamos falando do executivo, nós estamos falando do presidente da República, judiciário, nós estamos falando de um STF, e legislativo, nós estamos falando da Câmara dos Deputados e o Senado. E aí, quem pode, então, acabar com as bets no Brasil? Bom, a única pessoa, a única casa que tem o poder de acabar, de fato, com as bets no Brasil é a Câmara dos Deputados. E por quê? Eles precisam fazer um projeto de lei, basicamente revogando a lei anterior que autoriza. O Lula não tem poder de fazer isso, ele não é legislativo. Ah, mas o presidente não pode fazer um PL, mandar pra Câmara e etc, etc. Sim, mas precisa de aprovação. E, como ele disse, ele só tem 70 deputados. Nós temos 513 deputados. Vocês acham que 513 deputados estão com vontade de acabar com a mamata das bets? Eu falo pra vocês, não estão. Sempre boa essa pergunta de por que o governo Lula se diz tanto contra as bets e até agora não acabou com as bets. Porque a resposta é simples. Nós não estamos em uma monarquia em que o rei decide tudo. É isso. O que ele falou basicamente é isso. Não depende só dele. E isso é fático. Nós tínhamos que voltar num Congresso, limpar o Congresso, construir um Congresso, porque não adianta eleger um presidente de esquerda se o Congresso for todo de direita. Ele não governa. Não adianta, os ideais dele não são postos na mesa. Então o que a gente precisa fazer é, dia 4 de outubro, fazer uma faxina no Congresso e estruturarmos um Congresso que trabalha para o povo, que para de comungar com a desgraça alheia. É isso que a gente precisa de fazer. Sim, ele regulamentou as bets. Por quê? Porque as bets já estavam operando no Brasil sem regulamentação. Vocês queriam que elas ficassem aqui sem pagar imposto? Não tem jeito. Então ele chegou, regulamentou, mas não tem mais o que ele fazer. Quem pode fazer alguma coisa é o Congresso Nacional. Cobrem dos deputados de vocês. Já fiz um vídeo sobre isso e esse vídeo não é um ataque nem a Nath nem a ninguém, mas é importante a gente entender por que o governo não tá fazendo nada. Mas será que é a competência dele fazê-lo? A resposta do Lula foi bem sucinta, mas eu sempre gosto de trazer as coisas aqui para que as pessoas fiquem mais próximos ainda da informação. Do porquê que até hoje o governo Lula não acabou com as bets no Brasil, se ele sempre diz que é contra as bets.